Os fornecedores são peça fundamental do seu escritório de arquitetura. Dá uma sensação que eles precisam mais da gente, claro, porque cada arquiteto rende muitos clientes por ano, mas na verdade somos nós, escritórios de arquitetura, que precisamos muito mais deles e vocês vão entender tudo agora. E aí, batedores de salto, mais um episódio do nosso podcast Além da Arquitetura. E o assunto de hoje, eu sei que muitos de vocês querem botar fogo em todos os fornecedores, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente precisa muito mais deles do que parece. E por isso estamos aqui com a Monique Fontes, mais uma vez. Bem-vinda, Monique! Oi, Rê, obrigada! E a Monique sempre traz as melhores perguntas aí, como uma arquiteta já experiente, foi minha cliente, tem um escritório super nos trilhos, né, Monique? Assim eu espero, né, Rê? Olha, tá aprovado já. Assim 2, 3 anos tá aprovado. Sim. Não tem mais que... mas sempre dá pra melhorar, sempre dá pra aprender, certeza, né? absoluta. A gente tá sempre aprendendo. Sempre dá pra melhorar. Exatamente. Por isso que eu gosto de estar aqui contigo também, porque é sempre, né, um aprendizado. Que Muita ótimo. troca. E sim, Rê, esse é outro assunto bacana, né? Porque muito. Ame-os ou deixe-os? Muito bacana. O que tu tem para nos dizer, assim, por que é tão fundamental a gente ter uma boa relação com os fornecedores? Tão fundamental, e não é todo mundo que tem. E eu encaro como uma vantagem competitiva enorme quem tem bons e uma fidelidade com fornecedores. Isso, assim, ó, enquanto os arquitetos e designers não entenderem que isso é a vantagem competitiva do seu negócio. Inclusive, já deixo o convite aqui para assistir o episódio anterior, que é Como Crescer a Equipe. A gente está falando de 2 vantagens competitivas na arquitetura. Mas fornecedores é vital ter bons parceiros, construir boas relações. Isso não se constrói de um dia para o outro, claro, mas construir boas relações é fundamental, assim, não tem questionável. Sim, porque eu vejo que tem vantagens para os dois lados, né? Essa boa parceria. Sabe que o ano passado... Como toda, é uma relação ganha-ganha. Exato. Boa, se é né? parceria, é bom para os dois lados. Não, e é boa é ganha-ganha. Quando só um ganha, é ruim pro outro, ruim, né? Daí eu vejo que não tem a parceria. Tu sabe, Rê, que o ano passado aconteceu uma coisa bem bacana, que acontece, vou te dizer que assim, bem com frequência. Mas eu tinha umas clientes, né, de uma clínica que eu fiz o projeto há 5 anos atrás, que elas queriam crescer, expandir, né, ir para um local maior. E elas, é uma franquia, então elas recebem o projeto, né? Só que elas tinham lá, 5 anos atrás, elas já eram minhas clientes, assim, das casas e me contrataram para ajudar elas. Negócio. Para ajudar, assim, a alterar algumas coisas que elas queriam alterar no projeto, para não precisar ficar dependendo do pessoal lá de São Paulo da franquia. E deu muito certo, foi, né? Muito bacana. E aí, o ano passado, elas me contaram que estavam aqui pensando e tal, que já tinham recebido o projeto e tal, tudo certo. E aí, elas foram para os mesmos fornecedores que tinham atendido a gente naqueles 5 anos. E o pessoal da marcenaria é um dos meus fornecedores, assim, né, lá do escritório. Eu tenho 2... Fixo. Isso, fiéis de marcenaria, é um deles. E aí, as gurias ligaram, falaram, e eles disseram, não temos agenda para vocês. E daí elas vieram desesperadas falar comigo. Eu disse, olha, gurias, se vocês me contratarem, eu tenho certeza que eles vão dizer que vão atender vocês. Lindo. E elas, mas como assim? Porque assim, ó, esse projeto que vocês mandaram para eles vão demorar para entender, tem que traduzir, tem que filtrar coisas, tá faltando informações. Então, assim, eles vão perder muito tempo fazendo isso. E a gente sabe que, né, com a pandemia, deu um boom aí, 2020, 2021. O mercado também então, eles estavam muitos clientes final do ano, né? Isso era setembro. E então eu falei, gurias, eu entendo, eles não vão querer atender vocês, ao menos que vocês me contratem. E elas, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Elas, então nos passa, né, a tua proposta. Saí de lá, liguei. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro fornecedor. Olha aqui, ó, eu falei um negócio. Eu quero saber se eu passei por mentirosa. Claro que o que tu falou é certo. E eles falaram, não, com certeza, se tu nos mandar... Porque ela falou, Monique, o que eles nos mandaram, a gente vai demorar 1 mês só para decifrar, para conseguir orçar. A gente não tem nem interesse de pegar o negócio, até porque a gente sabe que não vai ter o teu respaldo, né?
cuidado, ele tem olhar. E aí o que aconteceu? Que elas me contrataram e depois contrataram o fornecedor. Então todo mundo saiu ganhando, né? Então isso é muito legal. Certeza. O que talvez ninguém saiba, sabe, mas não é tão claro, né? A luz, assim, aos olhos, é que quando você tem momentos de aquecimento do mercado, falta de material, todos os melhores fornecedores põe na fila, isso que eu vou falar é verdade. Ó, é por Com óbvio, certeza. põe na frente da fila os clientes Seus da boa parceiros. arquiteta, dos seus parceiros. Isso eu já ouvi de vários fornecedores. Quem que eu vou priorizar? Quem que eu vou pôr no final da fila? Ah, meu prazo padrão são 35 dias. Ah, mas para você eu faço em 10. Claro que sim. Uhum. Então, são inúmeras vantagens de ter parcerias fortes com fornecedores. E aí, gente, não estamos falando, aqui a gente não está falando de uma possível comissão, reserva Não. técnica. Estou falando de relações que são boas para o arquiteto. Não acredito que arquiteto que vai de fornecedor em fornecedor, de freguês em freguês, vai ter um lucro e vida saudável. Não funciona. Então, não tô nem considerando, tanto faz se você trabalha com isso ou não, até porque isso é commodity, né? É rara a marca que não dá, né? Uhum. Então, não é nem isso. Só para separar um pouco, né, Monique? Sim. Porque quando a gente fala de fidelidade, vem uma galera que talvez não entenda o que a gente tá falando e fala, mas aí se só fornece um fornecedor. Eu, se eu fosse hoje escritório de novo, como sócia de um escritório, jamais eu iria para obra com fornecedor do cliente. Eu entendo, aí só abrindo parênteses, que esse não é bem nosso tema, mas acho que eu falei uma coisa que é importante dizer. Isso se constrói e se leva um tempo para conseguir isso assim. Uhum. Não tô falando, Boa faça isso parceria. agora. Não, de tipo, eu não vou pra obra se não for com os meus. Sim. Não trabalho de outra forma. Ah, tu quer, eu te vendo só o projeto. Isso não é. Talvez você diga, Renata, se eu falar isso, eu fico sem cliente. Calma, que tem um caminho para chegar nesse Exato. ponto, tá? Mas eu tô te dizendo que eu jamais. Vamos imaginar que eu não queira mais só ser consultora de arquitetos e resolva ser sócia de algum escritório. Tu pode ter certeza que o escritório que eu vou trabalhar só vai para obra com os nossos fornecedores. Não, mas não. É os nossos. Aqui ou eu te vendo só o projeto, tá tudo certo. Sim. Não, e até porque eu acho que o cliente também que te acompanha, né? Muitas vezes ele já tá ali te acompanhando nas redes, antes de te contratar. Ele percebe essa boa relação que tu tem com alguns fornecedores, né? Então, muitas vezes ele já chega no teu escritório vendo, ele já comenta, nossa, eu vi que tu trabalha bastante com tal fornecedor, eu queria saber, conhecer um pouco mais. Então, acho que isso acaba passando uma segurança do cliente ver, sim, tu trabalha muito, e aí tu expõe também os benefícios que ele vai ter, né? Que ele vai ter essa segurança, o pós-venda, a qualidade, o prazo, que hoje a gente sabe que é extremamente importante, porque tem muitos fornecedores que não conseguem cumprir prazo, né, Rê? Então, assim, tudo isso. Então, eu vejo que hoje está muito mais fácil, por exemplo, eu conseguir né, passar os meus fornecedores, com que os clientes fechem com os meus bons fornecedores, né? Com aqueles que sim, que eu faço questão, porque eles já notam essa boa relação, todos esses anos que nós temos de trabalho juntos, né? Porque, que nem tu falou, são anos que tu vai construindo uma relação. Eles estão confiando em ti e, portanto, eles estão confiando nas tuas indicações, né? Então, é gente que não quer se incomodar, que é o que a gente falou nos outros episódios aqui com a Monique. Ouçam, assistam os outros episódios, que assim, eu sou uma pessoa que paga pra não me incomodar. Eu também. Quer dizer, Monique, eu confio em ti. Então, você tá me falando. Claro que é legal fazer um orçamento fora pra equilibrar. Monique, eu trouxe um orçamento de fora, vamos ver aqui, ó. Por que deu tanto a menos? Tá, mas será que a gente não consegue, então, baixar isso aqui dele? É óbvio que tu não vai fechar teus olhos. Sim, com certeza. Né, pros orçamentos. É óbvio que tem que ter essa pesquisa, né? Não é o preço que se quer. Mas tem que ter uma justificativa. Ó, esse cara passou menos por isso, por aquilo. Ou realmente, vamos tentar negociar aqui com ele, né? Intermediar. Vale exatamente. Exato. Né? Porque o arquiteto, ele tá jogando pros dois lados. E tem arquiteto que esfola fornecedor para agradar o cliente. Tá errado? Também tá errado. E isso mega se espalha no mercado. Sim, né? porque daí tu não consegue construir essa boa relação. Então, no próximo projeto, tu não vai avançar com esse fornecedor. Não consegue mais nada, certeza. E isso é uma coisa que eu sempre falo pro cliente, sabe? Eu digo pro cliente, eu sou sempre muito franca, né? Eu digo assim, como eu tô te indicando esse fornecedor,
porque eu confio muito nele, pode ter certeza que tu, sendo um bom cliente, eu também estou indicando para ele, dizendo, ó, esse projeto vale a pena a gente fazer, talvez vamos realmente, o cliente quer ver melhorar um pouco o valor, né? Vamos tentar melhorar, porque assim é uma responsabilidade de dois lados, eu sempre falo, né? Eu indicar o fornecedor, mas eu também indicar o cliente para o fornecedor, sabe? Sim, sim. Quando, confesso, Rê, às vezes a gente tem aquele cliente que não é o cliente ideal. E muitas vezes eu não indico para os meus melhores fornecedores, ou eu não faço questão que ele feche com esses fornecedores, até para não me tomar tempo, para não me tomar dos outros clientes que eu sei que merecem, te sabe? entendo perfeitamente. Então eu acho que assim, é sempre, que nem eu falei, é uma via de mão dupla, E né? por isso hoje tu tem uma vida de empresária na arquitetura. Vamos falar um pouco vamos falar um pouco dos. Agora eu vou te perguntar, tu vai responder. Desde quando tu conseguiu aplicar e defender com mais precisão? Porque antes a Monique era assim, o que o freguês pedia, a Monique fazia. Ah, sim. Embora Não tu, sabia dizer embora não, tu nada. sempre já tivesse construído boas relações. Mas o que o freguês pedia, tu fazia. Quando a Monique entendeu o seu poder na relação, na condição dos clientes, olhou para os seus parceiros, viu que eles são realmente bons. Quando isso mudou? Eu quero que tu conte como era a tua vida dia a dia de escritório e hoje a tua vida é de empresária na arquitetura. Então, como era antes a vida da Monique, como é hoje, e isso tem muitas coisas, desde a nossa consultoria, desde tudo que tu conseguiu fazer, desde os parceiros de trabalho que você tem, desde os colaboradores que você contratou, mas isso passa muito pela tua relação com os fornecedores. Então, eu quero que tu conte. Antes, eu não, como a gente comentou aqui em vários, né, dos episódios antes de eu te conhecer, de eu fazer a consultoria, de eu fazer o Além da Arquitetura, eu realmente não tinha tempo. Então, era aquela correria entre obra, fornecedor, loja, atender cliente, e tentando me dividir entre fazer projeto, entre passar orçamento, entre captar cliente, né? Então, realmente, eu não tinha tempo para nada. Acabou que eu não tinha tempo para mim, né? Para vida, assim, era muito viver arquitetura e dizer que estava tudo certo, porque eu amava ser arquiteta, né? Como a gente sabe que muitos falam, tá tudo certo porque eu amo o que eu faço. E aí, quando eu comecei a entender os processos, meu escopo, aprendi a me dar valor, eu também vi que essa relação com os fornecedores trazia muitos benefícios para mim, né? E eu comecei a entender que eu não precisava estar na obra. Se eu tivesse um bom engenheiro, ele ia estar resolvendo os problemas da obra, sabe? Raramente eu vou na obra, eu vou quando eu tenho vontade, vou dizer bem assim, às vezes a gente quer dar um pulinho, tirar uma foto, a gente tá curiosa, né? Porque muitas vezes ele me liga, a gente faz videochamada, a gente consegue resolver, porque, primeiro, ele tem o conhecimento, então ele consegue muito fácil me passar, né? Eu não tô falando assim direto com o azulejista que, né, muitas vezes não tá entendendo ali as questões de projetos, termos mais técnicos. Então, realmente mudou tudo. Questão de marcenaria, eu vou para medir marcenaria, porque eu sei que depois a montagem é super tranquila. Eventualmente, também eu vou no final da montagem, obviamente, para olhar. Acho que são momentos cruciais. Eu vou para olhar, para revisar, como os meus próprios parceiros fazem questão, né? Eles terminam o serviço, eles querem que eu vá lá, que eu elogie, que eu olhe, que eu fotografe, que eu poste. Então, assim, eu vou nesses momentos, mas eu não fico mais indo para resolver problemas, sabe? Porque faltou o detalhamento de tal coisa, porque faltou definir tal coisa, porque não tinha altura de tal coisa, tem que vir aqui posicionar a prateleira. Não, sabe? Tudo isso já foi resolvido no escritório, na parte de projeto, né? Tudo isso já ficou no passado. Já ficou no passado, exatamente. Ótimo. Ter bons fornecedores é uma vantagem competitiva, com certeza. Com certeza, absoluta. com certeza. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta. Tu acha que ter parcerias, né? Talvez aqui a gente comece também a entrar um pouquinho no gancho de um outro assunto que a gente vai falar, que é sobre captação de clientes, né? Tu acha que ter parcerias com fornecedores é legal? Vale a pena? Por que não? Digo, a parceria, assim, que eu digo indicação de exato, cliente? Exatamente. Por que não? Da onde vem a tua fonte de captação? Não importa, desde que ela seja uma fonte boa, né? Sim. De bons clientes. Por que não? Na verdade, é bem normal. Tu deve receber. Muitos. Pois é. Tu tem boas relações, tu deve receber. Então, isso se constrói. Exato. Isso se constrói, isso não acontece uma hora para outra. Excelente. Qualquer fonte de captação é maravilhosa, né? Até porque a gente não precisa de uma, a gente pode ter várias.
Então, assim, deve vir ótimos clientes, porque eles também não te mandam bomba. Claro, eles também. Com certeza. É aquilo que eu tava falando antes. Eles também não querem me prejudicar, né? Com certeza, tu deve ser uma das arquitetas número 1, talvez não a única, que eles indiquem clientes. Isso é Sim, maravilhoso. Imagina, sim, isso é muito bacana. imagina. Não, e até acho Não legal. não tem. Agora, se alguém vê problema nisso, pelo amor de Deus, abre a mente. Não, e aí eu Né? acho. Não sei, porque hoje o mundo é tão cheio de mimimi, sei lá. E outra coisa que eu acho bacana também de fornecedor é, a gente sabe que tem muitos profissionais que gostam de fazer mostras, de estar presentes, né? Às vezes alguma vitrine assinada, alguma mostra, algum evento. Então, também ter bons fornecedores também te possibilita isso, né, O Rê? bom arquiteto, ele só gasta deslocamento e hora técnica na mostra. Até o espaço os fornecedores pagam para ele. Exato. Só que aí o bom arquiteto parceiro com marketing. Senão eles não vão pagar para qualquer um. Sim. Ou que gira muito negócio. Em geral, assim, uma pitadinha, assim, aqueles mais marqueteiros e ainda são bons parceiros, eles ganham os espaços, né? E muita gente não sabe disso. Exato. Porque Porque não tem essa boa Não, muita rede gente de não sabe fornecedores. que eles recebem os espaços pagos. Porque senão essa marca teria que pagar para o arquiteto 2, 3, 4 também. Porque ele deve ter 10 melhores clientes ou 5 melhores clientes. Então, muitos espaços das mostras são pagos por fornecedores e para o arquiteto. Então, olha que maravilha, né? Não, e outra, as mostras, agora eu lembrei também da questão de quanta palestra legal, muitas vezes as lojas parceiras, né, fazem e chamam os seus parceiros, chamam os seus arquitetos, assim, né, que são mais É próximos. relacionamento, são tantos eventos. Tu de mesmo, né, já fez relacionamento. tanto evento com loja bacana que foi lá e chamou seus arquitetos mais próximos para aprenderem contigo. Então, acho que Exatamente. são outros pontos que a gente também pode aproveitar, né? É só coisa boa. É realmente você coexistir e viver no teu mercado, na tua comunidade. Não tem como separar. Não tem como viver numa bolha. E assim, a gente sabe que fornecedor vale ouro, né? A mão de obra tá muito difícil. Aí imagina também o empresário, o fornecedor, né? Mão de obra gira, às vezes não é qualificada. Não é fácil. No nosso mercado não é fácil. No nosso segmento não é fácil. Então, quando a gente encontra um bom, a gente tem que agarrar, assim. Sim, cuidar muito bem, né, Rê? E eu sempre digo, o mercado, o arquiteto, ele rende muito. Então, os fornecedores estão sempre fazendo evento e buscando se relacionar com os arquitetos e construir relações. Mas os arquitetos precisam muito mais dos fornecedores do que parece. Com certeza. Tu não acha isso? Com certeza. Muito mais. Porque tu Dá uma falsa sensação que tu é mimado o tempo inteiro, né? Exato. Mas não é. É você que precisa deles. É isso. Então, pessoal, mais um podcast Além da Arquitetura. Eu convido vocês a ouvir todos os outros com a Monique Fontes. Está incrível essa temporada. E o nosso próximo episódio é Tá Faltando Cliente Aí. Então, já segue, assina. Somos novos por aqui no podcast. Segue o podcast Além da Arquitetura, porque semana que vem, quando estrear o episódio Tá Faltando Cliente Aí, você vai saber assim que for ao ar. Então, te vejo na semana que vem. E vocês, batedores de salto, como é que tá a relação? Amando ou odiando seus fornecedores? Deixa aqui a sua opinião, seu momento nos comentários. Eu vou ler uma por uma. E claro, não deixe de me acompanhar lá no Instagram, Renata Pena. E aí eu encontrava ótimas, grandes arquitetas com 10, 15 anos de carreira que não tinham seu portfólio fotografado porque eram outras épocas. Não precisava, não existia. Era o boca a boca na cidade, não tinha isso. E aí o mundo mudou. Então agora em 2022 não tem mais desculpa. Quem não tá fazendo boas fotos de projeto, quem não tá se preocupando com isso, quem já não tá colocando isso lá na sua precificação, vai ficar para trás. Com certeza. Não tem jeito. Porque é isso que encanta também o cliente, é esse primeiro contato que ele tem com o teu trabalho, né, Rê? É imagem, né?